Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, esta transmissão de hoje tem como tema a importância do debate sobre aborto e ideologia de gênero nas eleições de 2022. Este tema é do padre José Eduardo de Oliveira e Silva. José Eduardo é padre, doutor em teologia moral, e eu tive a oportunidade de estar com ele no Congresso de Juristas da União Brasileira de Juristas Católicos, em São Paulo. O artigo que ele publicou é, de fato, um alerta, porque parece que a questão pró-vida e pró-família foi silenciada. Parece que todo mundo é pró-vida, diz o padre José Eduardo, e que não existe nenhum tipo de ataque à família natural. Contudo, a realidade é muito diferente do cenário que nos querem impor da espiral do silêncio. Silêncio, ninguém fala de aborto, ninguém fala de ideologia de gênero. Desde a eleição de John Biden como presidente dos Estados Unidos, a escalada do aborto não para de agravar-se na América Latina. Contra a maioria absoluta da população, a Argentina legalizou o aborto, em detrimento da própria Constituição, com uma violência institucional nunca vista antes e com um ativismo financeiro impressionante, movido pelas fundações internacionais. Prossegue o padre José Eduardo. No México, o aborto começou a ser descriminalizado pelo Supremo Tribunal de Justiça, dando espaço a iniciativas similares nos demais estados. No Chile, a Câmara Baixa aprovou o projeto esquerdista, o projeto de lei pela legalização do aborto, que deve ser submetido ao Senado, mas o novo governo esquerdista já o colocou no esboço da nova Constituição, uma Constituição com direito ao aborto. Eu queria saber se existe uma Constituição que fale disso. Elas costumam, às vezes, ser omissas, silenciosas, mas colocar o aborto como um direito na Constituição. Na Colômbia, a Suprema Corte descriminalizou o aborto até a 24ª semana de gestação. Uma criancinha de 7 meses, 24ª semana, pode ser abortada. No Equador, a Assembleia Nacional descriminalizou o aborto em casos de estupro, tendo a decisão sido parcialmente vetada pelo presidente da República. O próximo alvo será, seguramente, o Brasil, que, neste contexto, é o bastião na luta da defesa da vida no Ocidente. E isso é uma grande responsabilidade. Por isso, o tema do aborto precisa estar presente nas eleições.
Não é admissível que o cristão se posicione de maneira neutra quanto à questão da defesa da vida e da família, nem que os candidatos que se dizem cristãos se esquivem de um posicionamento claro. Como denuncia São João Paulo II na encíclica Evangelium Vitae, estou lendo palavras do padre José Henrique, tá? José Eduardo, perdoem-me. O aborto se insere dentro de um contexto mais amplo, definido magistralmente por ele como cultura da morte. Trata-se de uma nova antropologia que considera o ser humano apenas como um amálgama de matéria, desprovido de forma, carente de dignidade intrínseca e, portanto, apenas o resultado das relações sociais e uma força produtiva no mercado. Não é sem razão que tal concepção de ser esteja no coração da chamada ideologia de gênero. Ideologia de gênero, explica o padre José Eduardo, é uma teoria nova acerca da identidade humana que pretende simplesmente esvaziá-la no mais absoluto indeterminismo. Quem é o homem? Quem é a mulher? O que é a família? Tudo fica esvaziado. Para os ideólogos de gênero mais sinceros e mais radicais, a família tende a desaparecer. No futuro, sequer haverá uma coisa chamada mulher, diferente de outra coisa chamada homem. Se o que há entre os dois são apenas diferenças anatômicas e nada mais, então tais diferenças não importarão mais culturalmente. Haverá uma massificação completa. Se não há homem nem há mulher, não há família. A sociedade vira uma massa, literalmente uma massa. Essa é a profecia, ou esse é o desejo, explícito ou não, da ideologia de gênero. Quem é mais sincera em fazer esse prognóstico é a ideóloga de gênero Shulamit Firestone. Na verdade, ela escreveu o seu livro, A Dialética do Sexo, bem antes da Judith Butler, que escreveu Problemas de Gênero, ou Questões de Gênero. E quando ela escreveu o seu livro, ela não usava ainda a ideia de ideologia, o termo ideologia de gênero. Mas as ideias de Judith Butler já estão lá em germe, tranquilamente. Segundo as palavras de Judith Butler, citadas por padre José Eduardo, pretende-se demolir a metafísica da substância, sob a convicção de que não há um ser por detrás do fazer, do realizar, do tornar-se. Se eu sou homem, eu não tenho uma função de homem, uma vocação masculina, eu não tenho que agir conforme aquilo que eu sou. Se você é mulher, você não tem uma vocação feminina, você não tem algo especial na sociedade por causa do sexo feminino. Tudo é basicamente indeterminado. Se até hoje houve diferenças, foi por pura construção cultural da sociedade, que atribuiu certos papéis a determinados sexos. A ideologia de gênero propõe desconstruir esses papéis, de modo que seja possível que dois homens se casem, que duas mulheres se casem, que este ajuntamento de pessoas do mesmo sexo seja chamado de família e que sejam gerados filhos por outros meios, já que os dois sexos iguais não podem procriar, que eles possam adotar filhos produzidos por fecundação in vitro ou inseminação artificial, ou seja lá o que for. Esta é a ideologia de gênero.
O problema, é que estas excentricidades intelectuais parece ser uma coisa excêntrica, né? Alguém que acordou inspirado e vou fazer uma loucura, vou inventar a ideologia de gênero. Elas não estão confinadas nos recantos da exuberância acadêmica, mas elas se querem impor com a força de verdadeiros projetos daquilo que o Papa Francisco chama de colonização ideológica. Em junho de 2021, diz o padre José Eduardo, o Fórum Geração Igualdade, em Paris, fez o anúncio de um plano de ação mundial para acelerar a igualdade de gênero até 2026. Trata-se de uma ação respaldada por 40 bilhões de dólares, oriundos de fundações internacionais, além de governos de alguns países desenvolvidos. Uma avalanche está para chegar. Diante desse contexto, não é admissível que o cristão se posicione de maneira neutra quanto à questão da vida e da família. Nem que os candidatos que se dizem cristãos se esquivem de um posicionamento claro, inequívoco e sem eufemismos. Se o Brasil sucumbir ao aborto e à ideologia de gênero, a única trave contra a cultura da morte será removida e, portanto, o que vem daí em diante é humanamente imprevisível. É o fim antes do fim, palavras do padre José Eduardo. É a completa deflagração de um nível de perversão cujo ponto de retorno permanecerá inacessível aos nossos olhos. Padre José Eduardo tem acompanhado o grupo de discussão e tem observado que, desde o começo do ano, os defensores da descriminalização do aborto e da ideologia de gênero têm comemorado o fato de que esses temas estão fora de pauta eleitoral, e, portanto, passarão desapercebidos pela maior parte da população que lhes é desfavorável. Não podemos permitir, diz o padre José Eduardo, que essa espiral do silêncio continue operando. Qualquer candidato que pretenda merecer o voto cristão deve manifestar o compromisso firme e decidido de não transigir na defesa incondicional da vida, posicionando-se contra o aborto e na proteção das crianças e das famílias. Caso contrário, não deve ser favorecido pelo nosso sufrágio nas próximas eleições. Esta é a única posição possível e aquela a que todos nos devemos obrigar. Que Deus nos ajude. Assina o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, graduado em Filosofia e Teologia, com mestrado em Teologia e doutorado em Teologia Moral. Este artigo é um grito de alerta. Nem todos sabem que essas eleições são tão importantes para o Brasil, para a América e para o mundo. Nem todos entendem a importância de se votar bem para evitar uma tragédia cujas consequências são imprevisíveis. Mas, para vocês saberem como votar, têm que conhecer o que cada partido e cada candidato pretende. E se um candidato diz que é a favor do aborto, isso basta para eu negar o meu voto a ele. Não vou ver coisas adiante, porque isso aí já é condição suficiente para ele não poder ser votado. Vou transcrever para vocês um discurso de Lula no dia 5 de abril, que vocês podem ver em fazendo uma simples pesquisa pela internet, Lula defende o aborto, Lula defende a legalização do aborto.
Lá vocês vão poder o vídeo, vocês vão poder ver e ouvir o vídeo. Eu vou aqui apenas ler a transcrição do vídeo. Falando Lula, aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido. O aborto é ilegal. Então, uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Olha, quando é que a madame pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim, procurar um aborto e fazer um aborto. Aqui no Brasil, ela não faz porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública. Palavras de Lula. E todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu não vou cuidar do meu filho. Atenção, hein? O aborto deveria ser um direito, o direito de matar. E se deveria praticar este crime, matar o filho, sem ter vergonha. Repetindo, todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Infelizmente, Lula não entende bem de gravidez, ou de anatomia, ou de desenvolvimento embrionário, porque a mulher tem o filho não quando ela dá à luz, ela tem o filho quando ela é engravida. Quando ela concebe, aí ela tem. O filho passa a existir dentro dela. Quando ela dá à luz, o filho que era dela passa a ser nosso também. Ela o entrega a nós. O que Lula está querendo dizer não é eu não quero ter o filho. Eu quero matar meu filho. Eu não quero deixar que o meu filho nasça com vida. É isso. E já que eu não vou querer cuidar dele depois do nascimento, eu quero matá-lo agora. E matar sem contrair culpa, porque isso será um direito, nem ter vergonha. Vocês entenderam a gravidade dessas palavras? Ele falou isso com todas as letras. E falou isso num debate público, foi promovido pela Fundação Perseu Abramo, do PT. Se depois ele ficou assustado com a repercussão do que falou e tentou acalmar, sinto muito. Ele falou com, talvez, excesso de sinceridade, mas foi sincero. Aquilo que Lula está falando nesse discurso é aquilo que ele sempre defendeu e o PT sempre defendeu. Não há novidade nisso aí. E vamos falar sobre isso mais adiante. Nesse mesmo dia 5 de abril, Lula disse: essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Família, valores, coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso, referindo-se ao presidente Jair Bolsonaro. Então vamos ver. Aqui Lula, mais uma vez, deixou claro, para bom entendedor, que defender a vida e defender os valores é um atraso. No futuro não haverá família, segundo a ideologia de gênero. No futuro não haverá algo chamado mulher diferente de algo chamado homem. Por isso, defender a família é uma coisa assim obsoleta, arcaica, ou como ele disse, atrasada. Isso já era da época de Marx e Engels, que pregavam que no futuro a família iria desaparecer, porque quando houvesse a sociedade sem classes, sem oprimidos e opressores, sem burguesia e sem proletariado, também não haveria sentido de ter uma família com marido, mulher e filhos. Porque dentro da família, diz Engels, já existe luta de classes. Já existe a mulher que é oprimida pelo homem, é a classe sexual feminina
oprimida pela classe sexual masculina, e temos que libertar isso, e só se liberta disso destruindo a família. Nisso, Lula falou coerente consigo mesmo. A pauta da família é uma pauta atrasada. Lula está lá na frente, no ideal comunista, e nós estamos atrasados defendendo a família. Lula já nasceu, por isso é que ele defende o aborto. Com um patrimônio declarado de quase 8 milhões de reais, o ex-presidiário e atual candidato Lula criticou o padrão de vida ostentado pela classe média brasileira. Declarou-se a favor do direito ao aborto e chamou a pauta da família e dos valores uma coisa muito atrasada. Lula não se preocupa com os bebês, cujas mães, ricas ou pobres, tanto faz, morrem massacrados nas mãos de aborteiras inexperientes ou de matadores mais sofisticados. Não importa, os bebês sempre morrem. Sua preocupação é tornar o crime acessível a todos. Todas as mulheres, ricas ou pobres, devem, segundo ele, ter o direito de escolher se conservam ou se matam seus filhos trazidos no ventre. Legalizar o aborto, eis o alvo que ele e o seu partido perseguiram incansavelmente durante todo o tempo em que estavam no poder. Lula quer matar crianças, mas a arma ainda não está em sua mão. A arma está na mão dos eleitores, é o voto. Se acontecer, Deus não permita que os brasileiros entreguem seus votos nas mãos do candidato do aborto, Lula não estará com a faca e o queijo na mão, mas com a arma na mão e os inocentes à sua frente para serem exterminados. É dever moral de todos, moral, não é preferência política e partidária, é uma coisa que ultrapassa a política. É dever moral de todos negar o voto a Lula e ao seu partido. É pecado grave votar conscientemente em um abortista declarado. Lula desarmado, crianças com vida. Vamos pregar este slogan? Desarmemos Lula, deixemos as crianças viver. Vou agora falar sobre o partido dele, porque Lula é extremamente fiel e coerente àquilo que o partido resolveu. Nada de novo debaixo do sol. Aqui vocês vão ver o caderno de resoluções do 6º Congresso do PT, tá? Esta é apenas a capa do caderno de resoluções do 6º Congresso do PT. Aqui vocês têm a primeira página, a página de rosto, né? Resoluções do 6º Congresso do PT. E aqui, na página 39 do 6º Congresso Nacional do PT, das resoluções, infelizmente vocês não conseguem enxergar por causa da distância e das letras miúdas, existem vários projetos ou desejos ou metas a serem seguidas, a serem alcançadas. Na pauta de direito das mulheres está escrito aqui com todas as letras: descriminalização do aborto e regulamentação de sua prática no serviço público de saúde. E isso não é nada de novo debaixo do sol. Esta pauta é do 6º Congresso Nacional do PT, um congresso que se realizou quando nós estávamos ainda nas eleições em que o Bolsonaro era candidato e o Fernando Haddad era o seu opositor, tá? Então, é uma coisa já bem antiga. Se o Lula fosse vencedor, ele iria colocar isso no seu governo. Mas Lula não podia vencer naquela hora porque ele estava impedido
mas agora que ele foi libertado ou descondenado, né, da cadeia, e agora pôde até se eleger de novo por um milagre, um malabarismo inexplicável, se ele for eleito, porque Deus não nos permita, ele vai fazer o que prometeu o seu próprio partido, está aqui. Ele vai dizer, vocês não sabiam, vocês não leram na internet? Isso aqui era público. Aquilo que eu falei naquele dia não foi um escorregão. Eu falei tudo que estava escrito aqui, agora eu vou pôr em prática, vocês votaram em mim. Na parte de direitos humanos, ele diz descriminalização progressiva do consumo de drogas. Atenção para quem diz que Lula não quer descriminalizar as drogas. Descriminalização progressiva do consumo de drogas. Cada vez mais, o usuário de droga vai deixar de receber qualquer tipo de punição, até que você vai equiparar o usuário a um traficante e vai deixar a droga livre para a alegria dos traficantes, para a confusão da sociedade e para a degradação da família. As drogas são uma coisa horrível. Eu já lidei por muito tempo com dependentes químicos, masculinos e femininos. Como é triste ver a dependência mesmo, a escravidão que eles têm pelas drogas. E como é triste ver a obsessão que o Partido dos Trabalhadores tem por tentar tornar as drogas acessíveis, né? De modo que não haja uma repressão contra elas. Mas mais ainda, neste mesmo trecho aqui de direitos humanos, constitucionalização dos direitos de casais homoafetivos como entidade familiar plena. Eu estou lendo, repito o que acabei de falar, eu estou lendo as resoluções do 6º Congresso Nacional do PT. Qualquer um tem acesso a este documento. É público. O Supremo Tribunal Federal criou, a partir do nada, as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Depois criaram também, a partir do nada, a conversão de tais uniões em casamentos. Só que isso não está na Constituição. Essa decisão judicial absurda, embora unânime, vergonhosa, que fere todas as regras da lógica, ela não está na Constituição. Pelo contrário, a Constituição fala algo totalmente contrário que isso. O que o PT pretende? Que na Constituição, no texto dela, se diga que a família não é formada pelo casamento de um homem e uma mulher, mas que a família pode ser formada também pelo casamento de 2 homens, de 2 mulheres. Isso não está na Constituição. E o PT quer que esteja, para que seja reconhecida como entidade familiar plena. Gente, isso é claro. Eu não estou falando de hipóteses, não estou vendo coisas que não existem. Eu estou lendo o que o PT acabou de dizer, não, disse há muito tempo. E essas resoluções estão em vigor e todo mundo do PT tem que respeitar a elas. Mas vamos aproveitar o gancho e falar sobre as diretrizes para o programa do governo Lula e, para nossa decepção e tristeza, Lula e Alckmin. Aqui estão as diretrizes do governo se o nosso ex-presidiário for eleito presidente e Geraldo Alckmin o seu vice-presidente. O que vai acontecer? No número 34, olha só, o número 34 dessas diretrizes de governo Lula, vou ler para vocês. O país precisa de uma nova política sobre drogas. Nova política. Então, a atual não é boa. Qual será essa nova política? Intersetorial e focada na redução de riscos. Reduzir os riscos. Na prevenção, tratamento e assistência ao
O atual modelo bélico de combate ao tráfico, combater o tráfico pelas armas, não é? Evitar, será substituído por estratégias de enfrentamento e desarticulação de organizações criminosas, baseadas em conhecimento e informação, com o fortalecimento da investigação e da inteligência. Quer dizer que parece que a ideia de se combater o tráfico e combater, se necessário, com armas, vai ser eliminado. Deve-se buscar algum tipo de paz com os traficantes. E eu não estou lendo coisas da minha cabeça, porque no Congresso do PT, o 6º, fala-se da descriminalização progressiva do consumo de drogas. Lendo isso e lendo isto, dá para entender que uma coisa completa a outra. Mais ainda, quando o Lula, no seu governo, promoveu como nenhum outro do mundo a agenda LGBT, repito, o Brasil, durante o governo Lula, foi o primeiro país do mundo a fazer uma conferência LGBT em nível nacional. Primeiro, para minha vergonha, eu estava em Roma e todo mundo ficava admirado com o Brasil. Bem, o que diz agora o programa de governo Lula e Alckmin? Propomos políticas que garantam os direitos, o combate à discriminação, não diz se a discriminação é justa ou injusta, e o respeito à cidadania LGBTQIA+. Essas siglas são tão grandes que eu já não entendo mais nada. É lésbicas, gays, bissexuais, travestis e o resto não me interessa. Em suas diferentes formas de manifestação e expressão. Políticas que garantam o direito à saúde integral desta população. É difícil, né? A saúde dessa população dependeria de abster-se de atos homossexuais, porque eles são danosos à saúde. A inclusão e a permanência na educação, no mercado de trabalho e que reconheçam o direito das identidades de gênero e suas expressões. Isso aqui, para um bom entendedor, é a obrigação que os seminários acolham candidatos ao sacerdócio que sejam homossexuais. Obrigação que a dona de casa aceite uma lésbica para tratar das suas crianças. Obrigação de que você, comerciante, não deva tolerar 2 homens praticando atos obscenos lá dentro e sem poder expulsá-los, porque isso seria livre manifestação de afetividade. Isso tudo aqui é ideologia de gênero, que está de mãos dadas com o PT. Então, quando isso se propõe aqui a exaltação da homossexualidade, isso está bem de acordo com a constitucionalização dos casais homoafetivos. Entenderam? Agora, vocês ainda vão dizer, padre, será que isso aqui é assim mesmo? O partido fala uma coisa, mas será que o candidato é obrigado a cumprir o que o partido fala? Vamos ver o que diz o Estatuto do PT? Este aqui é o Estatuto, versão atual, em vigor, que vocês podem ler, está disponível para todos na internet, online, tá? Esse Estatuto, vou ler aqui no artigo 140. São pré-requisitos para ser candidato ou candidata pelo partido. 2 pontos. Primeiro, estar filiado ou filiada ao partido, pelo menos 6 meses antes do pleito, antes das eleições. Estar em dia com a tesouraria do partido, dar dinheiro, né, como contribuição para o partido. C, assinar e registrar em cartório o compromisso partidário do candidato ou candidata petista, de acordo com o modelo aprovado pela Instância Nacional do Partido
até a realização da convenção oficial do partido. Parágrafo 1º do artigo 140. A assinatura do compromisso partidário do candidato ou candidata petista indicará que o candidato ou candidata está previamente de acordo com as normas e resoluções do partido, tanto em relação à campanha como ao exercício do mandato. Então, quando alguém se candidata, tem que assinar esse compromisso e registrar em cartório. Registrando, você está de acordo com as normas e resoluções do partido. Isso aqui não é brincadeira. Isso é uma resolução que obriga a todo candidato do PT. Qualquer candidato do PT, qualquer um que comece com 13, assinou e fez em cartório o compromisso de obedecer a essas resoluções, entre outras. Ou seja, ele se propôs a obedecer, a defender a descriminalização progressiva do consumo de drogas, a legalização do aborto e a regulamentação de sua prática na rede hospitalar pública, a constitucionalização das uniões homoafetivas como equivalente pleno de família. Se algum candidato petista disser para você, eu não tenho compromisso com o aborto, nunca, eu sou a favor da família natural, drogas, nem pensar, chame esse candidato nos cantos e assim, e o compromisso que você assinou no cartório? Eu não assinei compromisso de nenhum. Então leia para ele o artigo 40 do Estatuto. Leia. Você assinou, sim. Mas eu assinei, mas eu não concordo. Aqui está escrito que você assina dizendo estar de acordo com as resoluções do partido. E as resoluções defendem coisas anticristãs. E eu pergunto a você que está me ouvindo, como é que um católico pode se candidatar pelo PT? E se ele se candidatou, como é que eu posso dar o meu voto ao PT? Respondam-me. Só há um jeito. Você tem que rasgar a sua certidão de batismo e trocá-la pela sua certidão de petismo. Mas ser cristão e ser petista, ao mesmo tempo, não dá. E o que acontecerá se o compromisso do candidato for descumprido? Se o candidato se esquecer, entre aspas, que ele é comprometido com o aborto e resolver lá dentro do PT, durante a campanha ou depois de eleito, resolver defender a vida, defender a família, o PT vai chamar a atenção dele, com coerência. Artigo 2º do parágrafo 140. Parágrafo 2º do artigo 140. Quando houver comprovado o descumprimento de qualquer uma das cláusulas do compromisso do partidário do candidato ou candidata petista, o candidato ou candidata será passível de punição, que poderá ir da simples advertência, não faça mais isso não, hein? Não defenda mais a vida, não defenda mais a família, não fale contra as drogas, até o desligamento do partido com renúncia obrigatória do mandato, até a perda do mandato partidário, até isso. Portanto, nenhum candidato do PT pode dizer eu não sabia. Porque o Estatuto é claro e as resoluções do 6º Congresso Nacional são claríssimas. Então não é apenas Lula que nós não devemos votar. Lula é mais do que óbvio que nenhum católico de bom senso pode votar. Isso aí eu estou falando óbvio, mas estou vivendo numa época em que o óbvio tem que ser indicado, tem que ser falado. Mas, além do Lula, qualquer
candidato do PT, qualquer, por ser comprometido com o aborto, todos são, você não pode dar o seu voto a ele, certo? Mas é só no PT? Não, tem uma listinha boa, né, de partidos em que você não pode dar o seu voto. Essa listinha você pode ver abrindo a página providaanápolis.org.br. São 13 partidos, incluindo o PT, nos quais nós não podemos votar, por simples coerência com a nossa fé e a nossa moral cristã, tá? Bem, agora, dizer em quem não votar é fácil. E em quem que eu vou votar? A gente vota em quem pode. Mas espera aí, padre, eu vou votar no Bolsonaro? Já viu as coisas que ele falou? Já viu as coisas que já publicaram sobre ele? Nossa, que coisa horrível! O que você fala sobre o Jair Bolsonaro é aquilo que a grande mídia publica. E eu não vou entrar no mérito, mas eu acho que o que há de mais grave em Jair Bolsonaro não é o que é publicado, não. São coisas que eu vou dizer agora. Mais grave em Jair Bolsonaro é que ele repudiou a sua primeira e única mulher e se casou com a segunda e agora com a terceira. Ora, diz nosso Senhor, quem repudia a sua mulher e casa com outra comete adultério. Ele já fez isso 2 vezes. Um candidato vivendo em adultério é um candidato sem o estado de graça. Isso, para mim, é o mais grave. Mas isso nenhum crítico da esquerda vai apontar. Porque, para eles, o divórcio é uma maravilha. Não só o divórcio, mas também o aborto e as uniões homossexuais. Grave, uma coisa também que eu acho grave em Jair Bolsonaro, embora bem antiga em anos, é que na época em que estava em discussão uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 25/96, 25A/95, que pretendia incluir no artigo 5º as palavrinhas desde a concepção, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, em peso, votou contra. Houve uma grande propaganda contra esta emenda, e entre os que votaram contra estava Jair Bolsonaro. Provavelmente, naquela época, 96, ele estivesse inclinado ao aborto em casos de estupro. Talvez por isso, naquela época, ele votou contra o direito irrestrito à vida do nascituro. Acredito que ele já tenha mudado de ideia, mas aconteceu isso naquela época. Quando ele estava para ser candidato na primeira eleição, ele foi entrevistado sobre o aborto e ele se mostrou perdido quando perguntaram a ele sobre o aborto como meio para salvar a vida da gestante. Ele disse que em caso de gravidez ectópica, na cabeça dele, esse caso, a mulher tem 99% de chances de morrer. E a solução para não morrer é fazer um aborto. Ele está desinformado quanto aos fatos e quanto à moral. Totalmente. Mas ele, por causa disso, ele disse que não sabia o que dizer sobre o aborto nesse caso. Gravidez ectópica não se resolve com aborto. Se resolve com a conduta de espera. Em 2/3 do caso, a trompa não se rompe, mas a criança é abortada espontaneamente. Em 1/3 do caso, quando a trompa se rompe, esperamos que haja ruptura da trompa para só depois intervir, mas não praticamos aborto. Bem, ele não é o candidato dos meus sonhos. Não é. Se fosse o candidato dos meus sonhos, ele não estaria ainda defendendo a esterilização. Porque quem defende a vida deveria também defender
a procriação e ser contra a mutilação dos órgãos reprodutores, do homem ou da mulher, mas ele acabou de sancionar uma lei em pleno período eleitoral, uma lei para diminuir a idade para que homens e mulheres possam se esterilizar e para permitir que o marido possa fazer vasectomia sem o consentimento da esposa e a esposa possa fazer laqueadura sem o consentimento do marido. Para mim, foi um golpe nessas eleições. Logo em período eleitoral, se ele pensou que ia ganhar adeptos fazendo isso, comigo ganhou uma grande decepção. Então, o Jair Bolsonaro não é o candidato dos meus sonhos. O candidato dos meus sonhos seria um católico, vivendo em estado de graça, com família constituída, defensor da vida, mas também do matrimônio indissolúvel, contra o aborto, mas também contra a esterilização, contra a anticoncepção. Jair Bolsonaro não é o candidato perfeito, nem é o candidato dos meus sonhos. Porém, no momento em que estamos, não temos alternativa. Eu não vejo outra. Porque nos 4 anos em que ele esteve no governo, com todos os defeitos que ele tem, eu falei alguns, vocês podem dizer outros também, houve uma freada boa na cultura da morte no Brasil. Houve mesmo. Aquela sede de sangue do PT se estagnou. Se é verdade que ainda, infelizmente, se está praticando aborto nos hospitais públicos com dinheiro do governo, nosso dinheiro, abortos para criancinhas concebidas em um estupro, se é verdade que essa mancha ainda existe, também é verdade que não houve no governo Bolsonaro nenhum incentivo para fazer isso. Pelo contrário, houve a edição de uma norma técnica bastante controvertida, mas que tentou eliminar bastante esses casos e esse sangue jorrado inocentemente nos hospitais. Não foi uma norma técnica boa, mas a gente percebe pelas boas intenções de quem assinou, de quem fez a norma técnica, que queriam evitar que o aborto fosse praticado. Não chegou a proibir o aborto, que seria óbvio, só deveria ser assim. Não chegou a dizer que toda criança por nascer tem direito à vida, concebida ou não em um estupro, isso não importa, mas pelo menos se vê, pela maneira com que foi escrita, que quem escreveu teve a intenção de restringir bastante os assassinatos intrauterinos baseados em preconceito de lugar ou em preconceito do modo como a criança foi concebida. Se Lula ou Haddad ou qualquer gente do PT estivesse nesses 4 anos, gente, o Brasil teria avançado mais e mais e mais na cultura da morte, no ativismo judicial, na perda do poder dos pais de educar os seus filhos, na ideologia de gênero. E o que sobraria do Brasil, eu não faço ideia. Se pelo menos o candidato defende que homem e mulher são diferentes e que só homem e mulher podem se casar para formar uma família natural com seus filhos, se pelo menos esse candidato defende isso, que é óbvio, e os outros nem isso defendem, se esse candidato defende que os pais têm o direito de educar seus filhos e não o Estado impondo sua ideologia nas faculdades, nas crianças, nas escolas, das infantis, se ele, pelo menos, ele fala em favor do civismo, do respeito à pátria, do respeito ao pai e à mãe, com todos os pontos negativos que ele tem. Eu poderia acrescentar outros, farei dos principais. Eu não vejo alternativa. Há 4 anos atrás, eu votei nele pelo mesmo motivo. Não vi alternativa. E agora pretendo votar nele de novo, pelo mesmo motivo.
se houvesse um outro candidato melhor do que ele e com chance de fazer frente a essa maré, a essa cultura da morte, sem dúvida, eu votaria neste outro candidato. É uma questão de vida ou morte. Não é uma questão de preferência, de gosto. Está em jogo aqui o que vai acontecer no Brasil e no mundo nos próximos 4 anos. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil faz limite com todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Quando uma coisa é aprovada no Brasil, o mundo inteiro toma conhecimento, para o bem ou para o mal. Então, a nossa responsabilidade é grande. Alguns candidatos eu poderia indicar, porque são conhecidos meus há longo tempo, que seria uma opção boa para a votação. Se você mora em São Paulo, não é o meu caso, eu moro em Goiás, você pode votar em Rodrigo Pedroso para deputado estadual. Eu o conheço há mais de 20 anos, sei da caminhada dele, que ele é católico, que ele é pró-vida, e ele tem uma grande cultura que eu admiro em termos de moral e em termos de saber jurídico também. Vale a pena votar em Rodrigo Pedroso para deputado estadual em São Paulo. Se você é eleitor do Rio de Janeiro, não deixe de reeleger a Cristo Nieto para deputada federal, porque ela será candidata à reeleição e preciso que os cariocas e fluminenses deem seu voto para ela. Se você mora em Goiás, uma opção para deputado federal é o Valeriano. O Valeriano, candidato pelo PSC, foi meu aluno de bioética, tanto ele quanto a sua esposa Lorena. E eu tive a alegria de ver que eles foram bons alunos. Aprenderam bem, graças ao bom Deus, sobre o direito à vida, sobre o aborto, sobre a esterilização, sobre a anticoncepção, sobre a fecundação in vitro, inseminação artificial. Ele é alguém que, se for eleito e se ocupar um cargo da Câmara Federal, terá condições não só de coragem, mas também de cultura para poder defender a vida. E ele também dá mostras de ser a favor da vida por causa da sua família sempre aberta a novos filhos. Família numerosa, família aberta à vida. Então, em Goiás, Valeriano é uma boa opção para deputado federal. Faltam ainda muitos outros cargos a serem ocupados. E eu não estou aqui para ocupar todos eles, nem para falar de todos eles. Falei de alguns que eu já conheço e que eu posso indicar seguramente. Outros será preciso pesquisar com mais detalhe. E muitos deles vocês poderão votar baseados em preferências pessoais. Mas estou indicando alguns que eu já conheço com segurança, graças a Deus. Bem, gente, vocês estão com medo da urna eletrônica? Eu também. Vocês estão preocupados porque o Brasil é um dos poucos países, talvez o único do mundo, que não emita um comprovante impresso do voto eletrônico? Eu também. Você está preocupado porque, se houver uma fraude, não será possível recontar os votos? Eu também. Mas isso não deve servir para nós de pretexto para você não votar. Não pense, já que a urna é fraudulenta, eu não vou nem comparecer para votar. O pior perigo não é a urna eletrônica. O pior perigo é você não querer votar. Vote. Se você não tem 18 anos, não precisa, mas pode votar, vote. Se você já é idoso, mas pode votar, mesmo que não seja obrigatório, vote. Está na hora de nós erguermos as nossas armas. A nossa arma é o voto. Quanto mais nós votarmos, e votarmos conscientemente, bem e em coerência com os nossos compromissos batismais, mais teremos chance de salvar o Brasil e a civilização da ruína completa, que já foi decretada pelas grandes fundações internacionais.
A nossa luta, aliás, não é só contra elas, mas contra os espíritos malignos que povoam os ares. A cultura da morte é a cultura do homicida desde o princípio, que também é o pai da mentira. Peçamos a ajuda dos anjos, de São Miguel Arcanjo, que é o príncipe da milícia celeste, do nosso anjo da guarda. Vamos rezar muito. Peçamos a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que livre o Brasil da maldição do aborto, do comunismo, das drogas, da ideologia de gênero e de todos os outros males que pretendem causar em nosso país. Vamos então dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Gina Maria Tamola, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-os, proteja-os e guarde com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.